nós possamos contextualizar esse assunto, né, um pouco com a legislação vigente, coloquei aqui um recorte de uma resolução número 69 de março de 2016, que apresenta o regulamento técnico do Mercosul, que trata dos filtros ultravioleta que são permitidos para a utilização em cosméticos. Então, reparem que existe uma lista positiva, né, uma lista que indica quais são as substâncias que podem ser utilizadas. É claro que essa lista é significativamente grande, e justamente por isso não estou apresentando a lista como um todo aqui. Coloquei apenas alguns exemplos, fiz alguns recortes para que a gente possa descrever, né, discutir. E notem que nesses recortes, além do nome químico dessa molécula, dessa substância fotoprotetora, nós temos também uma outra denominação que corresponde à nomenclatura INCI, que é a nomenclatura internacional dos ingredientes cosméticos, e que além dessas duas denominações, nós encontramos ainda qual é a porcentagem máxima permitida para a utilização de cada uma dessas moléculas. Todas essas 5 que estão descritas aqui são filtros químicos, orgânicos, e o dióxido de titânio é o exemplo de filtro físico que nós temos aqui nessa lista. Notem que em relação à concentração permitida, o dióxido de titânio é permitido em uma concentração bastante superior aos demais, justamente por ser um filtro físico e que, como nós conversamos, o risco de ele causar algum tipo de sensibilização, algum tipo de irritação na pele do indivíduo é muito menor, né? Alguns exemplos, então, de filtros que estão citados aqui são o octocrileno, a benzofenona 8, o ácido fenilbenzimidazil sulfônico, o metoxinamato de octila, o PABA e, como eu já tinha dito, o dióxido de titânio. São alguns exemplos, né, alguns nomes dessas moléculas. Não dediquei essa palestra, né, a conversarmos a respeito dos nomes dessas moléculas, porque temos um tempo relativamente curto, e eu acredito que com uma consulta, por exemplo, a essa RDC, vocês podem encontrar uma lista de todos os que vão estar presentes nos produtos que nós utilizamos aqui no Brasil, né? É interessante destacar que a busca por informações técnicas desses produtos também auxilia no conhecimento para quem quiser aprofundar o conhecimento a respeito das moléculas que funcionam como filtros solares. Um outro exemplo é a RDC número 30, publicada em 2012, que também fala do regulamento técnico desses protetores solares em cosméticos, é válido, né, aqui no Mercosul. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que nessa resolução, que como eu disse é de 2012, foi o momento em que passou a ser obrigatório que no rótulo aparecesse, além do fator de proteção solar, o fator de proteção em relação à radiação ultravioleta A. Talvez não seja claro para todos vocês, mas eu destaco aqui que o valor chamado de FPS, né? Ele é apenas um parâmetro que nos indica a capacidade fotoprotetora de um produto em relação à radiação ultravioleta B. Porque, como nós vamos ver daqui a alguns instantes, essa determinação de FPS, ela considera a vermelhidão gerada na pele, né? O eritema gerado na pele. E lembrem que, de acordo com a nossa conversa do início dessa discussão, a radiação ultravioleta B é a radiação responsável primariamente, né, pela geração do eritema. A radiação ultravioleta A, ela teria que ser, deveria incidir sobre a pele numa dose muito maior para que esse resultado fosse observado. Então, já adiantando a nossa próxima conversa, o fator de proteção solar, ele é medido de uma maneira diferente do fator de proteção em relação à radiação ultravioleta A, justamente porque cada uma dessas radiações, a UVB e a UVA, elas geram efeitos diferentes na nossa pele, né? Então, a partir dessa resolução de 2012, passou a ser obrigatória a presença dessa informação no rótulo e ainda, de maneira muito interessante, passou a ser obrigatório que esse fator de proteção UVA, que ele seja de, no mínimo, 1/3 do fator de proteção solar em relação à radiação ultravioleta B. Então, por exemplo, se um produto tem FPS igual a 60, a proteção em relação à radiação ultravioleta A deve ser, no mínimo, igual a 20, né? Ou seja, 1/3 desse valor de fotoproteção.
Também nessa mesma RDC, né, algumas regras em relação à rotulagem foram descritas, informando algumas advertências, informando instruções de uso que devem aparecer no rótulo, como é o caso da informação da necessidade de reaplicação para manutenção da efetividade, como é o caso da capacidade desse produto de proteger, né, de prevenir contra queimaduras, mas informando que ele não protege contra a insolação, porque se o indivíduo ficar exposto ao sol permanentemente por um tempo longo, né, mesmo que protegido com fotoprotetor, esse resultado pode ser observado. A necessidade de uma aplicação abundante antes da exposição solar, a necessidade de reaplicação quando há contato com umidade excessiva, como sudorese, nadar ou banhar-se. Então, são advertências que são necessárias no rótulo desse produto, desse tipo de produto, né? E que foram descritas, então, nessa resolução de 2012. Perto do fim da nossa conversa, então, né? Vamos